Olá, riquezas! Começar a live aqui pelo Insta, trazendo um assunto que é o eclipse solar que vai rolar agora dia 30. Vou dar um tempinho esperando o pessoal, né, que tá sendo avisado, que vão entrando, né, pra gente poder falar, né, de quais energias, o que é o eclipse, né, trazer essa consciência. Espero que o vídeo fique gravado, que aí você também pode estar vendo isso, não ao vivo, né, não online, mas vendo isso depois em um outro horário, num outro dia. E sejam muito bem-vindos, todos, né? Eu acredito que cada um de nós, a gente vai sentindo sim a energia do eclipse, mesmo não tendo consciência, não sabendo se tá rolando eclipse ou não, né? Mas a gente vai sentir e vai ter consciência, né? Poder olhar para isso de uma forma mais clara, saber o que é que tá acontecendo de fato, até tira algumas noias, algumas neuroses que podem vir à tona, julgamentos, cobranças, porque a vida fica um pouco bagunçada sim durante um eclipse, né? É um turning point. Então é pra gente poder saber que tá tudo bem, eu entender se tá na energia do universo, se você tá indo, se você tá realmente caminhando fluindo com as águas, né? Fluindo com a tendência do universo, se você está remando contra a maré. E é legal ter esse conhecimento, né? A astrologia, eu gosto de falar que assim, uma, uma posição astrológica, uma posição dos astros, não definem um momento, não definem um fato, mas um fato está sempre relacionado com uma posição astrológica, né? Por quê? Porque as posições astrológicas, os símbolos, todos os significados zodiacal de cada planeta, de cada aspecto, de cada coisa da astrologia, tem uma gama, uma infinidade de significados e significantes, né? E tudo na vida é assim. Se eu falo para vocês, pensem numa cadeira, né? Boa noite, galera, tá entrando, sejam bem-vindos, né? Tô falando aqui um pouquinho do que pode significar esse eclipse, né? E que podem ser muitas coisas, porque somos 7 bilhões de pessoas sendo afetadas por esse movimento estelar, e que não é esse movimento que vai definir o que vai acontecer na sua vida, mas o que está acontecendo na sua vida certamente, né, tem correlação com os significados dessas posições. Porque, como eu estava dizendo, né, os significantes são muito vários. Se eu falar para cada um de vocês aqui, pensem numa cadeira. Cada um vai pensar numa cadeira diferente, né? A base é a mesma, né? Onde você põe a sua cadeira, né? Onde você é um objeto, um móvel, onde você pode se sentar, se acomodar, descansar. Para cada um também vai. Quando eu pedir para descrever o que é uma cadeira, vai descrever de uma forma diferente. Então, com a astrologia, ela passa por essa ciência que é a linguística, né? E que é a semântica. Então, por isso que eu digo que a astrologia ela é uma arte. E aí eu venho trazer aqui hoje para vocês, através dessa live, um pouquinho da minha visão, né, de como eu enxergo esse movimento, esse eclipse. São momentos raros, né? Não são situações corriqueiras do dia a dia, eclipses não acontecem toda semana, todo mês, então a gente considera como um evento raro. Nós temos geralmente de 4 a 5 eclipses no ano, né? E eles sempre trazem ali momentos de virada, né? Boa noite, meus amores, cada um que tá aí entrando, os acenos, os coraçõezinhos, gratidão por vocês estarem aqui. E eles são momentos assim de... sabe quando o universo dá uma oportunidade de você passar pelo um pedágio
Ou de você pegar o mapa ali, o céu, e falar: será que eu tô indo pro caminho certo? Será que é isso mesmo? É meio como se fosse um pit stop ali, momentâneo, e muito rápido, né? Claro, a gente já vai sentindo os efeitos um pouco antes dos eclipses, as consequências e as projeções vão se desenrolando nos meses que vão se passando, mas aquele dia, né, que acontece e toda a sincronicidade das estrelas, do sol, da lua, e eu vou explicar para vocês quem mais está envolvido num eclipse. A sincronicidade é muito bonita para que naquele momento, naquele exato dia, naquela exata hora, possa trazer um quantum de consciência pra gente, um momento de, para alguns um chacoalhão, para alguns um tapinha nas costas, tipo, opa, e aí, tá tudo certo? Você tá indo para esse caminho? E aí eu quero que vocês me falem aqui, né, nos comentários, se vocês sentiram que a energia mudou de uns 10 dias para cá, de uns 15 dias, se vocês estão se questionando mais, né? Porque esse é o movimento, como se a água começasse a ferver ali, né? E o eclipse fosse o momento da ebulição mesmo, a hora que a água começa a ferver. E aí a gente vê, né? Se a gente quer deixar o fogo aceso para essa água evaporar completamente, ou se a gente vai tirar a água do fogo, usar ele para fazer um chá, para esquentar um banho, para ferver umas ervas, né? O que você quer fazer com essa água que tá ebulindo? Mas certamente ali eu vou te falar com quase 99% de certeza que vocês estão passando por questionamentos, assim, de tipo de pensar: putz, será que eu tô no caminho certo? Será que isso que eu tô fazendo tá fazendo sentido? E será que eu já perdi o rumo? Né? Será que eu continuo por esse caminho? E a Lid falou, né? Miss Lid. Sim, eu achei que era por causa da lua minguante. Sim, né? Também, a lua minguante, ela traz um quê de eclipse, um quê de eclipse lunar, né? Porque aí é a lua que tá minguando, sumindo no céu, a lua nova também. Mas aí é como se fosse muito potencializado, né? Então vamos lá entender o que é o eclipse, né? O eclipse é um apagão, né? É quando um astro está eclipsado, então ele é encoberto no céu por um outro astro, né? Por um outro planeta, e existem eclipses lunares e eclipses solares. A Adri falou, eu também, várias dúvidas e me questionar várias coisas. Acho que a Aline também, muitas dúvidas, bem isso. Tenho me questionado muito, sim, né? Questionando se é esse caminho, né? Se... Sabe o que eu me questionei essa semana? Que me veio assim, tanto caminhar, né, tanta busca por autoconhecimento, tantas terapias, tanto tempo consagrando as medicinas da floresta, tanta consciência que eu adquiri nesses últimos tempos. Será que eu tô usando elas? Será que eu só vou lá, vivencio e ponho elas na gaveta? Então são uns questionamentos, inclusive, como que fala? Existenciais, né? De você saber se você está usando tudo isso que você aprendeu, porque nós tivemos um eclipse em novembro, um eclipse lunar, dia 19 de novembro, que já começou a remover ali um lodo, fazer algumas coisas saírem dos esconderijos, né? Para que a gente pudesse chegar hoje para esse eclipse solar, para falar, opa, vamos trazer à tona, então. E aí, para mim, um dos questionamentos que me veio foi esse. Será que eu tô pondo em prática? Será que eu não tô sendo negligente? O que mais tá faltando? Então, sempre vão ter, né? A Nancy, muita preguiça, isso me gera dúvidas. E eu também nesses questionamentos. Galera mais sensível, pessoal aqui, dos terapeutas, né, que trabalham, todos nós temos essa sensibilidade, a gente sente tudo, mas nós trabalhamos com as terapias que tem um pouco mais de consciência mesmo, né, de saber que isso está acontecendo, a gente está sentindo muito cansaço,
Aí a gente confunde, se culpa, se questiona falando que é preguiçoso, né? Mas essas dúvidas vão surgindo mesmo. E aí vamos ver. O eclipse, então, eu tava falando, tem o lunar e tem o solar, né? E o que a gente vai ter essa semana, dia 30/4, às 17 horas e 28 minutos, né? Vai ser um eclipse solar. Ou seja, o eclipse, ele é sempre um momento em que o Sol, a Terra e a Lua, eles estão alinhados. É por isso que eu falo que é raro, né? Então, no movimento e a nossa... Desculpa, gente. Na nossa galáxia, no nosso universo, tá tudo em constante movimento. A gente tá no movimento de rotação, de translação, o próprio Sol, né, a própria Via Láctea está se movendo. Então, imagina que lindo e que sincrônico quando esses três astros estão alinhados no céu, os três estão na mesma posição, assim, né? E aí, o que acontece? Um deles está no meio, né? Então, o eclipse solar é quando a lua nova... Oi, Pri! Boa noite, meu amor. Quando é lua nova, né? Eclipse solar, lua nova, eclipse lunar na lua cheia. Então, na lua nova, a lua, o sol tá lá, a lua tá chegando pertinho do sol. E aqui é a Terra, tá? Ai, se eu tivesse 3 mãos, seria maravilhoso, né? Sol, Terra e a lua orbitando em volta da Terra, então é a hora que a lua chegar aqui, né? Então, geralmente, a gente tem lua nova todo mês, né? Mas por que que essa lua nova é um eclipse? Primeiro porque eles estão exatamente alinhados, né? E porque tem junto ali um ponto virtual na astrologia que a gente chama de cabeça e cauda do dragão, ou então nó do norte e nó do sul, né? Que é exatamente um cálculo matemático que fala da órbita do Sol, da Terra em volta do Sol e a órbita da Lua em volta do Sol. Então essas duas órbitas formam, né, umas linhas imaginárias e esses pontos são onde essas órbitas se cruzam. Então eles formam um eixo. E aí é quando o Sol, o Sol, Lua e Terra chegam também nesses nodos, nesses eixos. Então é um alinhamento desses três astros mais os nodos. E em astrologia, os nodos lunares, eles estão falando da nossa missão espiritual, do nosso caminho de evolução, né? De um ponto de partida, que é a cauda do dragão, o nó do sul, para um ponto de chegada, para uma evolução. Então, o nó do norte, a cabeça do dragão. Então, pensa, né? É por isso que é diferente de uma lua nova. Toda lua nova é um começo de ciclo. A lua nova com eclipse, ou seja, então uma lua nova junto com o nodo lunar, com os nodos, né? Nodos lunares eles chamam mesmo. Traz essa energia de descarregamento kármico, de você mexer ali na sua história, no seu caminho, é reverrota, né? E aí, por isso que tem essa potência, por isso que é um momento de turning point, de virada, né? É muito lindo mesmo, eu amo. A astrologia é maravilhosa e fala assim de uma dança que está acontecendo há milênios, há trilênios, há zilênios no céu, e é tudo muito sincrônico. E aí vocês vão ver como... E quando a gente traz a consciência para o micro, né? Porque tá no macro e traz para o micro, a gente consegue falar assim, poxa, a gente faz parte desse cosmos, né? Que lindo que eu posso olhar e por correspondência eu poder fazer tomar essa consciência. Porque se eu tenho consciência de como a natureza funciona e eu sou parte da natureza, eu tenho consciência de como eu funciono, né? Então, por isso que eu amo de paixão a astrologia. Então, o eclipse solar é então a posição quando o Sol, né, a Lua tá ali em volta da Terra e a Lua chega aqui. E aí o que vai acontecer? A Lua, né, o Sol tá emanando os raios para a Terra, né, os raios solares para a Terra, e por um momento a Lua vai estar no meio. Então, ela vai estar evitando, né, se a gente olhar de fora, evitando que os raios solares cheguem na Terra. E da nossa perspectiva aqui, porque a astrologia é
baseada, né, na nossa perspectiva do nosso olhar, por isso que a gente vê o Sol andando no céu, a gente sabe que é a Terra que gira em torno do Sol, mas na astrologia é eu aqui na Terra olhando para esse céu. E aí quando eu olho para o eclipse, eu vejo o quê? Eu vejo a Lua encobrindo o Sol, e aí o Sol é eclipsado, né? Ele some por alguns momentos. Existem eclipses totais, onde a Lua cobre todinho o Sol, tem até os anelares que fica só, né, uma voltinha, assim, são lindos de ver. Esse vai ser um eclipse parcial, então a Lua vai encobrir parcialmente o Sol. E aí a gente vai para esses simbolismos. O que é a Lua? O que representa o Sol? O que representam os nodos lunares? E em quais signos, em que lugar do zodíaco, do cinturão zodiacal, que isso está acontecendo? Porque o signo onde o eclipse acontece é que vai dar o tempero, que vai falar assim, bom, é esse assunto aqui que está sendo mexido, é dessa forma, é esse olhar que você precisa dar, né? E tem mais um ponto, em que casa isso está caindo no seu mapa astral. Porque você tem o eixo, né? A gente vai ter esse eclipse no eixo touro-escorpião. Você tem os 12 signos no seu mapa astral. Então, em que casas, né? Ou seja, em que setores da sua vida esse eclipse vai acontecer, né? Onde esse Sol vai estar eclipsado. Então, vamos lá entender o que é o Sol eclipsado nesse eixo touro-escorpião, né? Junto com a cabeça do dragão. Quem tá ali, né, lembra que eu falei que os nodos, eles fazem um eixo, então eles estão a 180 graus um do outro, né? E olá, Mágico Crispim, ai que lindo, boa noite! E aí, é o mágico mais lindo que eu já vi, depois segue ele lá no Instagram, gente. Aí, quando, né, tem o eixo, né? E aí a cabeça do dragão tá num lugar, a cauda do dragão tá em outro. Então, o eclipse, né, essa lua nova tá acontecendo junto com a cabeça do dragão, o nó do norte. E o próprio nome já diz, é o norte, é a direção, é o caminho, né, o destino, norteando para onde a gente vai, né? E aí, o que é essa conversa? O Sol, ele tá falando da nossa razão, né? Então, ele é o astro que fala da lógica, do raciocínio lógico, da realidade, da gente ter consciência de quem a gente é, de como as coisas funcionam, de como a gente se manifesta, né? E aí, então esse Sol tá falando dessa consciência, dessa razão, né, do que a gente tá tendo noção da vida, né, da lógica. Então eu falo muito da consciência. E aí o Sol tá falando então do momento presente, de você ter um porvir, de você saber para onde vai. Quando a gente fala do Sol na astrologia, é esse signo, né, esse signo que a gente conhece do nosso horóscopo, né, que vai falar das nossas características, de como a gente é, né, de como que a gente funciona. Então, o Sol ali na astrologia está falando disso. Você descobrir a sua identidade, né? Você ter consciência da sua singularidade, de como você funciona, de como constrói o seu ego. Ele está falando do ego. E muito falando desse presente e desse porvir, então, de quem você está e de quem você vai vir a ser, né? De quem você estará. Porque ninguém é, nós estamos, né? Nós estivemos, nós estamos e estaremos. Então é uma construção constante. Então o Sol está falando desse quem eu sou e quem eu serei, né? O que eu estou construindo. E a Lua, e é isso que vai estar encoberto, é isso que vai estar eclipsado. Então, por um momento, a gente se perde. Lembra, né, que eu falei do meu questionamento? Poxa, participo tanto de rituais
tomo consciência, faço terapia, passo por constelação, fiz tantos cursos, será que eu tô pondo essas coisas? Porque dá uma crise existencial mesmo, né? De que caminho que eu tô tomando, será que eu tô sendo íntegra, né, comigo mesma? Então esses questionamentos é o que vai vir nesse eclipse. E a Lua, que é quem tá encobrindo o Sol? A Lua, ela é a emoção, né? O Sol é a razão, a Lua é a emoção. O Sol é a lógica, a Lua é a intuição. Então, o Sol é o masculino, a Lua é esse feminino, essa receptividade. Enquanto o Sol eu vou para a vida, eu construo, eu faço, na Lua o que eu recebo, como que eu me afeto, o que acontece no meu entorno e como eu lido, né, com tudo que me afeta mesmo, que mexe comigo, que mexe com as minhas águas, né? E aí tá falando então daquelas coisas que a gente não tem tanta consciência. No Sol eu tenho consciência, eu sei. Eu sou geminiana, eu sou tagarela, eu falo mais como da cobra, eu me propus aqui a não fazer uma live muito comprida, mas vai ser praticamente impossível, porque eu sou assim, né? Na Lua, eu não tenho muita noção ali, né, de como que eu funciono, eu ainda estou construindo, então é um inconsciente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, minha lua em Libra, eu gosto de agradar, eu tô preocupada se vocês estão acompanhando, se o vídeo tá bom, né? Então mas é isso que me afeta, que mexe com o meu emocional. Então, no nosso mapa astral, isso que é Sol e Lua. No contexto geral, que é esse trânsito que está acontecendo, então as lunações, então essa lua nova, esse eclipse solar, então é essa consciência de todo mundo, né? Cada um vai analisar a sua própria e essa inconsciência tampando o consciente. Então, eu ouvi um astrólogo que eu sigo, ele falou uma coisa ele fez uma comparação com um filme que eu achei muito legal. Pra mim, esse eclipse é como se você tá no quarto aqui, a luz tá acesa, eu sei onde estão as coisas, né? Eu meio que sei onde tá quase tudo, apaga a luz. Ai, meu Deus. Onde é a porta? O que eu ia? Eu ia escrever, eu consigo pegar a minha caneta, eu consigo tatear aqui, saber onde tá o papel pra eu escrever. Vai ser mais difícil, eu não vou ter tanta clareza assim quando a luz tá acesa, né? Então é um momento de apagão. Então logo em seguida acende a luz, aí você vê que você tropeçou, que você derrubou alguma coisa para procurar a caneta, né? E esse astrólogo ele fez uma analogia, né, uma comparação com aquele filme do Homem Invisível. Porque quando ele tá visível, né, quando ele é o cientista, lá, não sei se todo mundo assistiu esse filme, mas ele ali na sociedade, né, a hora que ele tá visível, materializado, ele se comporta de uma determinada forma, né? Ele mostra uma certa aparência, certas atitudes. A hora que ele fica invisível, aí ele mostra quem ele é, né? Porque ele é tirano, ele é inescrupuloso, ele é malicioso, ele é maldoso, uma ambição desmedida. Então é ali na hora do eclipse, em que ele ficou invisível, que ele pôde manifestar de verdade até o lado feio dele, né? Aquilo que a gente julga errado e que nas aparências, na frente das pessoas, a gente acaba não fazendo. Então o eclipse solar vai pedir para você pensar assim: quem eu sou quando ninguém tá olhando? O que eu faço quando eu tô comigo mesma, né? E eu faço às vezes sem perceber, mas quando eu tô na frente dos outros eu fico com pudores, eu acho que é tabu, né? Sei lá. Quando eu tô sozinha em casa, sei lá, vou dar um exemplo. Eu ando sem sutiã. Eu chego em casa, tiro o sutiã, mas por tabu, por, né, regras sociais, para não passar por determinadas situações, até por repressões sexuais, quando eu tô na rua eu tô sempre de sutiã, né? E ainda preocupado se não tem nada aparecendo, se não tem um decote. Então assim, mas e aí? Você não quer ser livre? Você não quer? O que significa, né, esse andar sem sutiã e tudo mais? E a gente vai para uma questão mais filosófica, mas é você poder olhar para esse lado daquilo que você faz e que faz parte de você e que talvez você não goste de mostrar para os outros, você não queira ou você não possa,
mostrar para os outros. E aí você tomando consciência de que forma que eu posso mostrar esse meu lado para as pessoas, né? Que vai suprir também com a minha demanda de repressão, minha. Não, a sociedade é só um espelho, tá, gente? Então vamos usar o exemplo do sutiã. Eu posso pôr uma blusinha que tampe, que segure, né, por cima de uma outra. Não vou usar uma camiseta transparente, legal? Vou usar algo que tampe, né, que deixe mais discreto. Tem vários. Vou usar uma blusa que seja para usar sem o sutiã e que seja socialmente aceitável para mim, porque se eu não tivesse esse pudor, qual o problema, né? Então é mais nessa pegada. Então, assim, o inconsciente cobrindo o consciente para chegar no concreto, na verdade. Exatamente, né? Porque você já tem consciência de algumas coisas, só que essa consciência é limitada. A gente tem 5% de consciência e 95% de inconsciência. A nossa psique, né, aquilo que a gente sabe sobre a gente é mínimo, é muito pouco, perto de tudo que a gente não sabe. O que tem no micro, tem no macro. A ciência. O que a ciência sabe dos mistérios da vida? É muito pouco, né? O inconsciente, tudo que é misterioso, que a gente ainda não conseguiu provar, né? Ali por A mais B, pela repetição, pela ciência, pelos métodos científicos, ainda tá no oculto, ainda tá no inconsciente. Então a Lua fala disso, do que tá oculto, do que tá inconsciente, e aí, respectivamente, ela vai falar do quê? De passado. Então, coisas que passaram na minha vida, pode ser que vocês estejam sentindo coisas de antigamente que estão vindo à tona, né? Coisas que eram do passado e que pensamentos, comportamentos, hábitos, emoções, sentimentos, relações. Aqui, como tá em touro, e a gente já entra, né? Tá, para saber o que é, Camila, que tá vindo. Tá em touro. O touro tá falando o quê? De nutrição. O touro tá falando da consciência da materialidade. Porque o touro, ele é o signo que ele é o signo mais aterrado aqui nessa vivência, nessa matéria. Então tá falando do quanto eu valorizo o que eu tenho, minhas posses, os meus bens, o quanto eu sei dos recursos, eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha alimentação, o quanto eu tenho consciência do que eu posso, dos recursos que eu tenho para produzir o meu sustento, né? De como eu me sustento nessa vida, né? Então isso que é o que está no consciente. Aí podem vir medos. Eu não sou boa o bastante, eu não ganho dinheiro, ser rico não é para mim, e coisas que vão estar vindo ali em questão dos recursos, porque está no eixo de touro e escorpião, tá? Então vai ser isso, né? Esse eclipse solar, vou repetir aqui para quem entrou depois, vai acontecer no dia 30 de abril, às 17h28, né, no horário de Brasília, e ele vai estar mexendo ali com o nosso inconsciente, ou seja, se a consciência está sendo tampada, se a lua está cobrindo o sol, se o inconsciente está cobrindo o consciente, o que está vindo à tona? O que é que a Terra, que nós somos na Terra, o que a gente vai estar vendo? Escuridão, sombra, né? Então, aquilo que estava oculto, o invisível, você vai ficar meio assim, tipo, putz, não tô mais enxergando o sol, o que é que tá ali, aquela escuridão, e aí você vai ter que lidar com essa tua escuridão interna. Pra quê? Pra trazer luz, porque às vezes a gente tem uma baita de uma potência ali no escuro, né? E não tá trazendo pra luz, só por quê? Por algum julgamento, porque reprimiu, porque não sabe nem que tem esse recurso, esse dom, que é o que esse eixo tá falando, tá? E aí, junto com o nó do lunar, com a cabeça do dragão, com o nó do norte, é isso que vai nortear, então, os nossos passos a partir desta consciência. Então, vai ser um momento de apagão, é um momento de crise ali, de muitas sensações intensas, mas é tipo, opa, é para você sair do instantâneo, é um pouquinho, eu acho que o universo dá
umas bugadas assim da gente, que é para você sair um pouco da Matrix, que não dá para sair totalmente, a gente tá aqui nesse 3D, mas são momentos de estalo que ele fala assim, opa, conecta um pouco mais aí com o seu divino, com o seu interno, né, com a tua essência, para você corrigir a rota. E é isso que a gente vai fazer nesse eclipse solar, né? É o que ele está propondo. Então, que eu possa, nesse momento aí que apagou a luz e agora, putz, então agora eu percebo que eu não posso mais deixar um vaso aqui no meio do caminho, porque na hora que eu for sair, eu vou tropeçar nele, aí agora eu posso arrumar, né? Tirar as coisas que não necessitam mais estar ali no meu meio do caminho, para que eu possa organizar a minha vida, né? E aí, a cabeça do dragão está trazendo essa noção. O que é uma cabeça do dragão em touro? Esses nodos lunares, eles ficam cerca de 18 meses em cada eixo, né? Aí, para quem não sabe, o zodíaco ele tem 12 signos, né? São Áries, Touro, Câncer, Gêmeos, Câncer, Libra, blá, blá, blá. Então são 12 signos. Mas eles formam eixos. Então, são 6 eixos. E aí, como são os nodos lunares, vai estar cada um de um lado. E agora, né, ele entrou faz pouco tempo, acho que pouco mais de 8 meses, se eu não me engano, os nodos entraram no eixo touro-escorpião, eles estavam no eixo gêmeo-sagitário. Então, esse é o primeiro eclipse solar no eixo touro-escorpião. Então agora a gente está tendo a oportunidade de olhar realmente para os nossos recursos, para como a gente está lidando, né, com o nosso sustento, com nossa alimentação, com nossa nutrição, não só alimentação física, né, mas alimentação espiritual, emocional, energética e tudo que envolve eu estar bem, eu ter as minhas necessidades atendidas. Legal? Então, a cabeça do dragão aí tá falando que a libertação, a direção, o caminho a se seguir é o quê? É desenvolver o respeito e a consciência da materialidade das coisas. A gente tá num mundo hoje que tudo é muito descartável, né? Até os recursos naturais, que são abundantes e que a gente sabe que muitos são infinitos, né? E eu não acredito na finitude dos recursos naturais porque o planeta Terra, não no momento tão próximo, né? Mas que o planeta já existe há zilhões e bilhões de anos e ele ainda vai existir por muito mais tempo, né? Mas mesmo esses recursos, como que a gente lida com eles? Como a gente é blasé com a água, com a eletricidade, com o ar, né? Com os próprios alimentos, o quanto a gente quer produzir, não tem a qualidade, não preserva os nutrientes, não preserva a natureza das coisas. Então, o caminho é a gente tomar essa consciência de preservação, de construção, de saber que as coisas elas não acontecem num piscar de olhos, né? Tudo precisa ser cultivado. O signo de touro, ele tá falando da consciência da terra, da mãe Gaia. Então, que precisa arar, que precisa adubar, que precisa regar, você põe a sementinha e você rega, algumas vão vingar, outras não vão, e aí você faz de novo, né? Você seleciona as melhores sementes. Para quê? Para ter uma perseverança ali. Então é essa consciência que a gente precisa tomar nesse momento do que eu tenho, que eu preciso manter e que é importante, que faz parte, que vai me dar uma base, né? Que vai me dar uma solidez. Mas tudo tem duas moedas e a cauda do dragão, né, com a cabeça em touro, a cauda está em escorpião, que é exatamente o oposto. É o deixar morrer, né? É o transformar, que nada se perde. Então, escorpião está falando das perdas, dos desapegos, né, das crises, mas tudo é para se transformar. Então, um complementa o outro. Então, para que eu não fique aqui com uma coisa estagnada em touro,
E aí vai ser esse movimento também do eclipse, o que é que você tá batendo cabeça na parede, que você tá dando murro em ponta de faca, o bagulho já não funciona mais, já não dá mais certo, não é mais por ali, você precisa mudar, né, transformar, inclusive o seu recurso, sei lá. Durante muitos anos você teve um hábito alimentar, e isso tudo bem, estava tranquilo para o teu metabolismo, para a tua vida, mas hoje, com a idade que você tem, ou com a situação que você tá, já não é mais, já não te alimenta mais, já não é mais nutritivo, já não te sustenta, e você precisa transformar, né? Fazer diferente, se alimentar de uma outra forma. Então, e aí se você insiste, se você fica, não, porque vai dar certo, eu vou conseguir, vai ser por ali, né? Meu corpo vai ter que aguentar, seja qual situação que for, né? Você deixa, vai apodrecer de qualquer jeito, tá, gente? Isso aí é inevitável. Então, sejam coisas físicas, materiais, coisas emocionais, coisas energéticas, como a natureza ela é independente da gente, ela vai funcionar. O problema é que a gente fica preso no ego, né, aqui no ego no sentido da nossa manifestação, e não entra em consonância com a natureza, não deixa as coisas fluírem. Então aí eu não me desapego, eu não libero, eu não deixo ir, eu não transformo, né? Eu não troco, eu não mudo. E aí é isso que esses nodos estão falando, né? Então a cabeça está pedindo para que você reconheça de fato o que é valoroso, o que você gosta, o que é bom, confortável, fala de prazer, né? O touro fala do prazer de estar vivo, do prazer de sentir o toque, de sentir um cheiro, de ver as coisas, de sentir um gosto, de estar, né, com as pessoas, de estar vivo nessa matéria. E aí eu dar valor a isso e descobrir os meus recursos, tudo aquilo que me é importante, né? E poder, na outra polaridade que é o escorpião, poder falar, bom, tal coisa já não me serve mais, né? Eu sempre tive cabelo curtinho, aquele cabelo curto já não me servia mais, então o que eu vou fazer? Eu vou transformar, né? Eu vou deixar para trás uma identidade de cabelinho curto, vou deixar o cabelo crescer. Ou ao contrário, eu trouxe subvertido para vocês entenderem que é mão de via dupla, né? Porque é muito mais fácil eu pensar assim, eu tenho um baita de um cabelão e aí esse cabelão já não me serve mais, eu vou cortar curtinho. E nem sempre mudar é diminuir, é perder, é deixar, às vezes é crescer, é expandir, né? É sair de um patamar e ir para um outro nível, é ampliar a tua consciência. Bom, então o Sol e Lua ali, a inconsciência tampando um pouco a nossa razão, né? A nossa emoção vindo à tona. E aí o que vai acontecer? Se você não está bem trabalhado nesse touro, valorizando e sabendo o que é que você quer, o que para você é valoroso, vão vir medos, vão se manifestar aí algumas situações que você vai ter medo de perder, né? Ou medo de mudar, medo do desconhecido. Aqui vai falar de tudo que é oculto, que é invisível, né? Porque o escorpião tá falando disso, né? Dos tabus. Então a gente vai dar de cara, né? A gente vai se encontrar com os nossos fantasmas, com aquele lado sombrio, que é sombrio porque está na sombra e eu não iluminei, né? Mas não necessariamente ele é ruim. Ou pode ser que você lide e você dê de cara, né? Naquela hora que apagou a luz do eclipse, você tropece em alguma coisa que você vai falar, puta merda, eu ainda tô fazendo isso não condiz mais com a minha consciência de hoje, né? Ou eu não acho isso certo, eu fazia sem perceber, né? Porque eu trago padrões. Então, tá vendo coisas do passado? Então, o que é que você anda fazendo na sua vida que já não serve mais hoje, não é o que você quer levar para o futuro, mas você só tá repetindo por mero comodismo.
Porque o touro mal trabalhado tá falando de ficar no conforto, de ficar no prazerzinho. Então eu não tomo outras atitudes, eu não deixo de fazer alguma coisa porque tá confortável para mim. É muito mais fácil pensar como os meus pais pensaram, como os meus avós pensaram, como os meus tataravós pensaram. Só que, porra, eles viveram há muitos anos antes de mim, onde o mundo era diferente, as coisas mudaram, né? E aí agora a gente tem que fazer diferente. Então vai vir um medinho, vão vir algumas sombras, a gente vai ter que dar de cara com algumas coisas que a gente tá fazendo, que não que elas sejam certas ou erradas, mas elas não servem mais pra nós, né? Então fique atento. E eu tô falando dessa forma para não ser violento, porque às vezes a astrologia ela é de uma forma violenta. Você tem que deixar aí, você tem que deixar morrer, porque você fazia errado e agora você tem que fazer certo. Não, não tem certo e errado. Tem o que funcionava e hoje não funciona mais. Né? Para mim era bom, eu não sabia, eu fazia desse jeito, às vezes até por ignorância, por desconhecimento, e agora eu posso fazer diferente. Quando eu tomo consciência, eu posso fazer diferente. Né? Então, para que esse eclipse não seja violento, para que vocês não também se chibatem, porque vão vir dores sim, vocês vão vir questionamentos, mas é para quê? Para que vocês possam se renovar, né? Para que vocês possam, então, nesse eixo eu costumo falar assim, para que vocês possam dar o banho no neném e jogar só a água do banho fora, não jogar o nenê junto. Porque às vezes quando a gente vê, sei lá, dei banho no bebê, a água ficou toda suja lá, pá, e aí você confunde o bebê com a água e quer se livrar logo da situação e joga tudo fora, né? Não, poxa, o bebê é importante, eu preciso preservar, tirar ele da água limpinho, dar banho, né? Passar talquinho e tudo mais, e cuidar desse bebê, e essa água suja eu vou trocar por uma limpa, né? Ou então ao contrário, né? Eu tenho o bebê e a placenta, e aí eu cuido da placenta, cuido do bebê e da placenta, eu crio, né? O filho tá com 15 anos de idade e eu tô lá com o filho do lado e a placenta no colo. Porra, a placenta não me serve mais. Ela só serviu para os 9 meses de gestação, por que que eu tô carregando aquilo? Né? Então também é pra gente olhar para os apegos, o que que tá enraizado ali, que você não quer largar, que você não quer soltar, e aí para você poder, né, fazer conscientemente essa limpeza. E aí, falando mais fisicamente, né, vamos trazer para o mais palpável, vai estar mexendo no físico, no material, provavelmente, com valores financeiros, né? Como que você está lidando com o seu dinheiro? Porque dinheiro é energia de valor, né? Eu tenho um valor para entregar para o mundo, eu produzo, eu tenho um recurso, que, por exemplo, no meu caso, meu recurso é saber de astrologia, né? É um dom, é um talento, uma habilidade, isso é o meu valor. Eu entrego para alguém quando eu leio o mapa astral e eu recebo o dinheiro como energia de troca desse valor. Então, Touro está falando disso. O que você está olhando, que recursos você está usando o seu, você está reconhecendo que você tem para gerar valor, para você ganhar dinheiro, né, para você gerar renda, como você está lidando com a renda que você já tem, né, você está sendo mesquinho, avarento, você está desperdiçando, você está fazendo bons investimentos ou não, porque isso também fala de como você está investindo esses recursos que você tem, né, às vezes você está jogando fora, né, às vezes você tem um recurso incrível e você está desperdiçando. Então, é para trazer essa noção. E então tá falando, né, de vida financeira e no âmbito emocional, o alto valor, porque Touro, a tarefa do signo de Touro é você desenvolver o seu alto valor, você ter noção, né, e se apropriar dos seus dons, daquilo que você tem, que você traz seja o seu corpo, seja o seu intelecto, seja a sua voz, suas habilidades manuais, o que seja que você traz de valor. E aí, o que precisa desapegar, né? Então, perceber se o dinheiro não está indo embora, se você não está se desapegando excessivamente desse dinheiro. Aqui, nesse eixo, também fala do dinheiro do outro. Então, às vezes eu preservo o meu e gasto do outro, ou eu gasto o meu e preservo o do outro. A gente precisa olhar
como que a gente lida com os recursos alheios, os recursos dos outros também, né? Às vezes eu guardo, eu faço economia aqui na minha casa, contando moedinha, nem moedinha, né? Esse exemplo que eu ia trazer. Sei lá, eu faço a comida contadinha e quando eu vou num restaurante, eu encho o prato, como metade e jogo o resto fora, eu desperdiço, entende? É o recurso seu e o recurso do outro. Quando eu vou na casa de um parente, de um familiar, eu quero que ele me sirva tudo que ele tem, que eu quero comer, esbanjar, e quando é comigo eu não dou isso, entende? Então, são esses recursos. E aqui o que a gente precisa é lidar, né, com a sensação de perda, com as mágoas, com os ressentimentos, né? Olhar para aquilo que tá então te prendendo, né? Prendendo você de usar esses recursos, tá? E podem ser muitos apegos emocionais, né? E apegos ancestrais, inclusive, porque é a lua que fala de passado, que tá ali tampando a consciência, né? O sol. E aí, para quê? Para que a gente possa, então, a partir deste eclipse, ter... É como se a gente fizesse um balanço. Eu sei o estoque que eu tenho e agora eu posso saber o que eu vou vender, por quanto eu vou vender, né? Como que eu vou usar, quanto que eu tenho na minha conta, para onde que eu vou destinar, quais são os meus sonhos, né? O que eu quero construir, quais são os meus recursos, onde eu vou colocar eles, tá? E o que eu quero construir e usar isso de forma mais inteligente, tá? Junto com o Sol, com a Lua e com o Nodo, tem um outro planeta nesse eclipse, que é o Urano. Ele já tá ali em Touro faz muito tempo. E como que a gente está sentindo o Urano em Touro? É a ruptura, as quebras das coisas, dos padrões antigos. Não dá mais pra gente fazer as coisas como era antigamente. Não dá mais para o saneamento básico ser igual o saneamento básico de 1850. Não cabe mais isso para uma sociedade. Então eu já tenho inteligência, tecnologia, recursos para levar saneamento básico de qualidade tecnológico para a maior parte da população. Então, se eu vou construir uma casa, eu não vou construir um buraco ali para eu usar de sanitário, eu já vou fazer toda a minha rede de esgoto, né? E aí é você ter que usar, você poder usar essa inteligência, né? O Urano, então, em Touro, como que a gente lida com os recursos, com os alimentos, as tecnologias, a forma de produzir os alimentos, né? Então, num cenário mundial, esse Urano em Touro tá falando disso, ele tá trazendo muita desconstrução também em bases conservadoras, em coisas, pensamentos e atitudes fixas e arraigadas que já não servem mais. Então ele tá ali para romper, para uma ruptura. Só que com Urano não é um corte suave não, gata, né? Com o Urano é de ponta cabeça. Então ele vai, nesse eclipse, ele vai ajudar você a virar as coisas de ponta cabeça. Então você pegar aquele saquinho que tá... Pensa num saco cheio de coisa que você nem sabe que tá lá dentro, então aquilo ali é o seu inconsciente. O Sol é a consciência, é o saco. Eu sei que tem um saco, eu sei que tem coisa dentro, não uma mochila, por exemplo. Eu sei que tem uma mochila e que tem coisa dentro, mas o que tá dentro é inconsciente pra mim. Então esse eclipse vai ser um momento que assim, plum, virei a mochila e caiu tudo, e aí eu vou conseguir ver. Nossa, eu tô guardando essa bala de 1980, ela já tá, né, mofada, embolorada, e por que eu tô trazendo, por que eu tô carregando isso? Então é esse momento da gente, né, e aí o Urano é essa energia que vai virar a nossa mochila de ponta cabeça, vai esparramar tudo, e falar, opa, tá, então o que eu faço com isso tudo? E aí o Urano traz inteligência, traz dinâmica, traz revolução, rebeldia, inovação, para que a gente possa pegar tudo isso que veio à tona ali do inconsciente e renovar, trazer um ar diferente, fazer diferente, né? Porque a gente precisa, nós como indivíduos, cada um nas suas questões,
mas nós como humanidade, porque a gente faz parte de um todo. Não é à toa que veio uma crise aí, né? Essa pandemia veio para mexer com estruturas. Poxa, precisou de uma pandemia para a gente vir fazer live, para a gente sair do convencional de ter que ir até um lugar, né? Hoje eu estava vendo uma live sobre projeção astral, e aí é um canal, eu não vou me lembrar o nome do canal. E aí o rapaz estava falando assim, ó, já faz 1 ano e meio que a gente tá... O canal tem 12 anos, e faz 1 ano e meio que a gente faz entrevistas, eu acho que é diariamente que eles fazem entrevistas, né, através de live. Só que antes da pandemia, sabe como eles faziam? Eles deslocavam uma equipe para ir até o consultório de um especialista para conversar, gravar a entrevista, para depois transmitir. Cara, olha o custo, olha o gasto, desperdício de recurso que tinha. Percebe como as coisas funcionam, né? Então, veio Urano, veio todo um reboliço ali que teve em 2020, inclusive, no céu, né? Para trazer um rompimento, uma quebra desses padrões. Então, quebrar padrões é a gente poder fazer de forma nova, ter consciência de que aquilo que a gente fazia foi bom, funcionou, mas dá para fazer diferente. E respeitar essa diferença, né? Trazer aqui na nossa consciência essa diferença. Então, é essa energia do eclipse solar em Touro. É profundo, né? Só que aí tem um adendo. Isso vai cair num lugar do seu mapa astral, né? Você tem ali os 12 signos, então em algum lugar do seu mapa você tem o eixo Touro-Escorpião, e isso cai num setor da sua vida que nós chamamos de casas astrológicas. Então pode cair na casa 1, que é na tua casa da sua individualidade, então o que você vai precisar desapegar e o que você vai precisar valorizar são a sua identidade, né? As suas atitudes, a sua coragem, a sua autonomia. Se cai na sua casa do dinheiro, né? Se Touro tá caindo ali na casa do dinheiro, você vai ter que olhar aí sim, efetivamente, para os seus recursos financeiros. Se cai na casa da comunicação, o que você vai precisar valorizar são as suas interações sociais, o quanto você está ativando de recursos, como você está consumindo informação, fazendo cursos, palestras, blá, blá, e não está usando para nada. O que disso você vai precisar transformar, desapegar, né, no mundo das ideias? Pode cair na sua casa de família, né, então ali uma desconstrução dos padrões familiares, coisas principalmente emocionais, estão te prendendo, porque a minha mãe sempre fez assim, porque o meu pai esperava tal coisa de mim, só que ele esperava que eu fosse engenheiro, mas eu sou músico, né? Eu tenho um dom musical e eu não tenho nem a lógica, o raciocínio matemático para ser engenheiro. E aí você poder se livrar, renovar, né? Se livrar no sentido de se libertar, né? Fazer uma limpeza mesmo. E assim por diante, né? Temos ali 12 casas, então tem a casa da sua autoestima, né? Dos seus filhos, então talvez na criação dos filhos que você possa olhar para alguns desapegos, valorizar a forma como você cria eles. Tem a casa do trabalho, do seu cotidiano, como que tá a sua rotina, o seu dia a dia, como você está cuidando da tua saúde, né? Você está usando os seus recursos para isso, ou você está ali, né? Quais são as mágoas, os empecilhos, as dores que estão te travando? Pode cair na casa do relacionamento, né? Aí como que você está lidando com o outro, você está preservando o que de bom tem naquela relação, né? O que ainda precisa ser limpo nessa relação? E temos mais outras 6 casas, se não me engano, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, mas 5 casas que estão falando de setores da sua vida. Pode ser na sua carreira, pode ser nas suas amizades, pode ser nos seus estudos acadêmicos profundos, nas viagens. Ficou curioso? Como que eu sei, Camila, né? Onde que esse eclipse vai cair no meu mapa? Porque aqui, com o que eu expliquei, você já consegue ter uma noção, então, mais ou menos do que está acontecendo, né? Poxa, então eu tenho que preservar sem me apegar demais, né? Eu consegui manter aquilo que é importante e deixar ir o que não é. E prestar atenção, né? Iluminar as minhas sombras,
olhar para as mágoas, olhar para aquilo tudo que pode estar me prendendo para poder ressignificar e deixar ir. Mas, como tem você, né, cada um de nós temos os nossos mapas astrais, natais, individuais, vai cair numa determinada área da sua vida. Quando você olhar para aquilo, aí vai fazer muito mais sentido, né? Como que você sabe? Tendo o seu mapa astral em mãos, né? Então, para quem tem o mapa astral, vai olhar aonde você tem touro e escorpião, principalmente agora, no dia 30/4, aonde você tem o touro. Porque vai acontecer ali, e aí para quem conhece um pouco, manja mais um pouco, no grau 10 do signo de touro, né? Então, 10 graus, 28 minutos de touro. O Sol e a Lua vão estar lá fazendo esse eclipse. Então, o que é que você tem nessa área do seu mapa? Às vezes você é um taurino com o Sol que está a 10 graus. Poxa, o eclipse vai cair em cima, né? Você faz aniversário no dia 30/4. Então, o touro vai cair, o eclipse vai cair em cima do seu Sol. Às vezes você tem a Lua ali, às vezes você tem Mercúrio, você tem Vênus, né? Você tem outros planetas, ou tá numa casa que para você, uma casa que para você tá fazendo, tem muita importância no momento atual, provavelmente vai ter, porque não é à toa que vai ter um eclipse ali, né? Então, para quem tem o mapa astral, é olhar onde tem touro e onde tem, né, respectivamente, ali para fazer a polaridade, onde tem o escorpião. Camila, eu não tenho o meu mapa. Existem sites, né, astro.com, Astrolink, que você entra gratuitamente, coloca os seus dados, né, sua data de aniversário, seu horário de nascimento, o lugar, a cidade onde você nasceu, e eles vão gerar um mapa para você e você consegue olhar, né, saber se cai na casa do 1, na casa 7, na casa 8, na casa 10, mas provavelmente quem não tem conhecimento de astrologia não sabe. Ah, tá caindo na casa 8, mas eu não sei o que significa a casa 8. Então eu convido, né, quem tiver o interesse e tá sentindo muito reboliço aí, tá querendo entender melhor a influência desse eclipse, é fazer uma consulta astrológica. Porque aí consultar um astrólogo, né, ele vai poder te traduzir, né? O mapa astral, ele é um livro, ele é um manual de instrução que está condensado numa linguagem simbólica, porque ali está toda a nossa vida, imagina se fosse em português, né? Na língua escrita, ou um áudio, né? Seria um áudio, um arquivo gigantesco de áudio para falar tudo. E então ele vem condensado nesses símbolos, né? Muito bem resumido, e um astrólogo é quem tem a capacidade ali, o conhecimento, o estudo para te orientar e falar, olha, é isso, é aquilo, né? Vai cair na sua casa tal, tá mexendo em tal área, valorize, você já percebeu que você tem tal coisa de valor, seus dons, você tá aberto para pôr em prática esse dom, que às vezes um dom seu pode estar na sombra, né? Alguma habilidade que você pode usar na sua profissão para ganhar dinheiro, já que é touro, e que você, por achar feio, tá negando, né? Eu sou uma boa ouvinte, né? Eu sempre fui, as pessoas sempre chegaram para conversar comigo, para me contar as vidas delas, e durante muito tempo eu falei assim, ai, mas que saco, né? Poxa, mas por que essa pessoa vem chorar as pitangas para mim? Porra, é um dom que eu tenho, é isso que eu vim fazer. Depois que eu conheci o meu mapa e que eu percebi, que eu vi os meus pontos de carreira, de trabalho, né? Que eu tenho ali elementos, astros, né? Planetas que estão falando de empatia ao ouvir, né? De escutar o que está por trás do que a pessoa está falando, de usar a sensibilidade nesse ouvir. Aí eu pude entrar, me alinhar como terapeuta, né, como psicanalista, como astróloga, capacidade de ler os símbolos. Então, podem ter tesouros no seu mapa, né, que esse eclipse pode trazer à tona. Então, permita-se, né? Eu sou astróloga, faço essas consultas, né? Então, quem tiver interesse, me chama no direct, a gente agenda para ver essa parte mais pessoal. Mas, gente, o astrólogo que vocês procurarem é o astrólogo certo para vocês, né? Então, sente no coração. Bom, eu acho que é isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês passem por esse eclipse aí com muita consciência, né?
na verdade com muita inconsciência, dando um tempo sim, se permitindo olhar além do que você já conhece, né? O sol está sempre falando daquilo que você está vendo. Quando o sol nasce de dia, ele ilumina. Então você está vendo a planta, o carro, o prédio, a borboleta, o poste, as pessoas passando. E de noite, quando escurece, você está se permitindo ficar ali, percebendo, vendo as sombras. Às vezes você vê a sombra de uma árvore, parece uma mão, né? Mas será que aquilo é isso mesmo? E você usar essa escuridão e usar essas sombras desse inconsciente para você ir percebendo o que tem em volta, né? Porque na noite também tem, as coisas estão ali, mas elas podem trazer outros significados, outras formas de se usar. Legal? Então eu espero que seja um eclipse transformador para vocês. E se prepara, porque vem mais eclipse por aí, né? A gente tem o eclipse solar agora no sábado, dia 30/4, e logo em seguida, quando for lua cheia, porque é lua nova, né? Quando for a lua cheia, daqui 2 semanas, a gente vai ter um eclipse lunar, que aí é um descarregamento desse eclipse solar, né? Meus amores, muito obrigada. Deixa eu ver, eu não sei se tá com delay aqui. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Legal, meus amores. Gratidão por vocês terem ficado comigo. Espero que as informações sejam úteis, né? E permitam-se olhar para as sombras de vocês. Beijos!